Prezadas e prezados estudantes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso de Estrutura da Matéria 1. Na videoaula de hoje, daremos continuidade à discussão sobre o comportamento corpuscular da luz e falaremos sobre o efeito Compton. Então, como a gente vem abordando essa primeira metade do curso, a gente vai trazer alguns aspectos históricos, a gente vai descrever esse fenômeno e depois mostrar a explicação dele baseada nessa nova e emergente teoria quântica. Então, na primeira década ainda do século passado, o Barclay estava fazendo uma série de experimentos e ele reparou que ao incidir luz, sobre um alvo, existiam alguns resultados anômalos, a gente vai falar um pouco do espalhamento de Thomson, mas o espalhamento de Thomson basicamente via essa luz incidente ser espalhada em uma outra direção. Então existia um espalhamento de luz, mas ele não mudava esse processo de espalhamento não mudava o comprimento de onda da luz. Então, os resultados anômalos que foram observados por Barclay, ou pelo menos a primeira observação deles, é que além da luz que era emitida nesse comprimento de onda, foi observado um segundo comprimento de onda. Então, eram emitidos não só fótons com o mesmo comprimento de onda que os incidentes, mas fótons com um certo deslocamento em relação ao comprimento de onda. E esse deslocamento ele dependia do ângulo de espalhamento, ou seja, do ângulo de observação desse espalhamento. Então, não era conhecido nenhuma explicação para isso na época, e isso teve que esperar uns 15 anos, mais ou menos, até que o Compton utilizasse esses conceitos que o Einstein propôs. Então, o Einstein havia já pegado essa ideia do Planck, do postulado de Planck, e descrito esses quantas de radiação em que o comportamento deles refletia o comportamento de um corpúsculo. E em 1916 ele agrega uma ideia mais formal, que esses pacotes de energia eles vão se comportar como um gás e eles carregam momento e energia. E através dessa ideia, o Compton, considerando agora que o quanta tem momento e energia, o Compton consegue descrever uma teoria quântica aí para o espalhamento da luz, ou seja, ele consegue explicar esse deslocamento em comprimento de ondas, que às vezes é chamado de deslocamento Compton ou às vezes é chamado de efeito Compton. Como a gente vai ver, esse é um processo de espalhamento que envolve o espalhamento dos elétrons também, e no mesmo ano, o Compton explicou o fenômeno, e no mesmo ano o Wilson, da câmara de Wilson, que fez a detecção em câmeras de gás e tudo mais, câmeras de ionização. A gente até vai falar um pouco na produção de pares sobre esse tipo de câmera. Ele conseguiu fazer a observação dos elétrons, mas ele observou os elétrons independentemente. E aí, em 1925, ou seja, 2 anos depois, o Bothe e o Geiger, o Geiger trabalhava bastante com o Rutherford e cunha o nome do detector Geiger, aí, que é um dos principais tipos de detector envolvidos na detecção de níveis de radiação no ambiente, pelo menos dos detectores ativos. O Geiger, junto com o Bothe, conseguiram construir um aparato que realizava medidas em coincidência. Então, uma das primeiras medidas em coincidência, e isso tem uma grande importância histórica, que eles conseguiram observar o elétron e o fóton. E como é que eles fizeram isso? Eles incidiram esse fóton numa segunda configuração de espalhamento Compton, e aí eles mediam os dois elétrons espalhados. Então, dependendo do intervalo de tempo, eles tinham um limite de detecção, dependendo do intervalo de tempo entre os dois eventos, eles saberiam que esses eventos aconteceram em coincidência, pelo menos dentro
do limite temporal aí estabelecido pelo princípio de incerteza. A gente vai abordar o princípio de incerteza numa outra parte desse curso, né? Então, uma medida muito interessante aí que abriu novas fronteiras, né? E vocês podem imaginar que os grandes detetores hoje, no caso ali dos experimentos que são desenvolvidos no LHC, que faz parte do CERN, né, o Large Hadron Collider, eles têm uma série de detecções em coincidência, né? Então, você busca, ao mesmo tempo, ali numa resolução temporal muito grande, eventos correlacionados, né? Isso que são medidas de coincidência. E para fechar a história, né, pelo menos a história antiga em relação ao efeito Compton, em 1927, o Blass consegue fazer a medida de distribuição de energia desses elétrons espalhados, e isso condiz muito precisamente com toda a teoria proposta pelo Compton. Então, a gente vai ver um pouco mais sobre o experimento, os resultados dele, e aí a gente vai desenvolver a teoria, né? Então, o experimento Compton em si, né, aqui é novamente uma simplificação, né, um desenho esquemático, mas a ideia é que a gente tem uma fonte, né, e aqui é utilizado uma fonte de raio-x. Lembrem, raio-x tem comprimentos de onda pequeno, ou seja, eles têm frequências altas. Se eles têm frequências altas, eles são energéticos, né? A gente precisa de uma fonte energética, né, para conseguir observar esse tipo de efeito. E ao final, né, nas considerações finais, a gente vai discutir por que a gente precisa desse tipo de fonte. Então, essa fonte incide, né, num centro espalhador, né, o meu alvo. Esse centro espalhador, né, o material, né, todos os átomos possuem aí o núcleo, seus elétrons mais ligados, seus elétrons menos ligados, e ao espalhar, né, nesses elétrons, né, ao colidir com esses elétrons, a gente vai ter uma distribuição em ângulo aí da nossa luz espalhada. E a gente vai fazer essa detecção em ângulo, né, seguindo um ângulo de espalhamento. Um ângulo de espalhamento é sempre definido como o ângulo entre a direção incidente, que é dado pela essa linha tracejada, e a direção de espalhamento, né, aqui chamado de θ. E a gente vai passar, né, usar um colimador, né, de chumbo, né? O chumbo tem uma boa absorção aí para raio-x, e a gente usa esse colimador justamente para limitar nossa abertura angular, né? E aí, nesse caso específico do experimento realizado aqui nessa época, né, o aparato experimental utilizado, a gente vai usar uma rede de difração própria, que é uma rede cristalina. Como vocês podem ver, elas vão ter interferências dependendo do comprimento de onda e o ângulo que tiver o detector. Então, sabendo as propriedades do meu cristal espalhador, né, então eu consigo usar um cristal como uma rede de difração e justamente discriminar, né, fazer o espectro. Eu sempre lembro a vocês, a gente vai falar muito de espectro. O espectro é esse gráfico que tem comprimento de onda, frequência ou energia, né? São todas grandezas correlacionadas por uma certa intensidade, corrente, potência, algo que o equivale. Então esse é o aparato. Então basicamente incide uma luz, né? Essa luz é espalhada, né? Eu uso um colimador justamente para conseguir ter uma discriminação em ângulo, né? Uma abertura angular pequena. Essa luz é espalhada e eu consigo caracterizar o comprimento de onda dela usando uma rede de difração, que no fundo é uma rede cristalina. Então tá, esse é o aparato. A previsão clássica era que simplesmente o nosso centro espalhador ele ia absorver essa onda eletromagnética por um instante, né? Essa onda eletromagnética vai ser representada por um campo elétrico oscilatório, né? Ele vai ter uma frequência Ni. Esse campo elétrico oscilatório ele exerce uma força sobre os elétrons, né? Essa força que é exercida sobre os elétrons causa sobre eles uma oscilação forçada, né? Justamente a oscilação relacionada com esse campo elétrico oscilatório, e eles vão irradiar
né, com a mesma frequência que eles absorveram, né? Eu acho que o exemplo mais claro disso aí, a gente tem toda a questão das antenas de transmissão e recepção de rádio, né? Então, isso era o que era compreendido até então, e essa era a previsão clássica para o resultado desses experimentos. Isso aqui é o chamado espalhamento Thomson, né? Então, essa componente ela vai estar sempre presente, mesmo nos experimentos medindo o espalhamento Compton, né, o efeito Compton, a gente vai ter essa parte, né, dos fótons que se comporta classicamente. Então, vamos olhar o resultado agora disso, né? Então, aqui são 4 gráficos, eu estou variando o θ, né? Esse meu ângulo de espalhamento, e eu estou observando um espectro, né? Então, comprimento de onda aqui e intensidade aqui, né? Sendo que o que foi feito aqui são alguns só pontos, né? Uma resolução aqui não tão boa quanto se pode fazer hoje em dia em experimentos, mas uma resolução razoável. E aí, devido ao tamanho da abertura, né, as variações de energia aqui da fonte, e também as condições de difração do cristal, a gente tem uma certa largura esperada para essa nossa esse nosso espalhamento, mesmo no caso do espalhamento Compton, né? A gente tem um único comprimento de onda, a gente tem uma distribuição deles causada por todos esses efeitos que eu falei. E aí o que a gente observa é que incidindo essa luz que está aqui em algo em torno de 0,71, né, angstroms, né? Então isso é comprimento de onda em angstroms, a gente observa, né, essa componente, né, imóvel aqui, que tem a mesma frequência da componente que incidiu, né? Então a luz que incide com um dado comprimento de onda, ela é observada com esse mesmo comprimento de onda, né? Então esse é o espalhamento Thomson, essa componente aqui que não mudou o seu comprimento de onda. Mas, adicionalmente, a gente observa que conforme eu vou aumentando o ângulo, cada vez eu consigo discriminar melhor uma segunda componente que cada vez está mais afastada dessa primeira, né? Então, a descrição, né, desse deslocamento em comprimentos de onda, às vezes chamado de deslocamento Compton também, foi dada por essa teoria quântica proposta pelo Compton, né? Então, esse é o efeito Compton. Então, aqui nesses resultados que eu estou mostrando, a gente tem a soma de dois efeitos. A gente tem o espalhamento Thomson, que é a previsão clássica, que a gente tem o mesmo comprimento de onda, só que a gente tem, além dessa componente, né, no nosso espectro, a gente tem uma segunda componente que varia com o ângulo de espalhamento, né? Então, é basicamente isso que eu falei, né, que essa linha não deslocada, né, que não sofre deslocamento, está relacionada ao espalhamento Thomson. A gente vai ver que, na verdade, né, o espalhamento Compton está ligado aos elétrons mais externos, que estão menos ligados. Então, se eu tenho uma interação ali local com o elétron, e o espalhamento Thomson, na verdade, ele é causado por um espalhamento com os elétrons mais próximos do núcleo, né, os chamados elétrons fortemente ligados. E nisso, o que ocorre? Quando eu vou fazer o cálculo de espalhamento, a massa que vai entrar, né, como nosso alvo, no caso do espalhamento Thomson, é a massa do átomo. E a massa do átomo é muito grande, né, em relação à massa do elétron. E é por isso que a gente não observa nenhum deslocamento em relação ao espalhamento Thomson nessa colisão aí praticamente do fóton com o átomo como um todo, né? Agora, se eu considero a massa do elétron, lembrando, a massa do elétron é 2.000 vezes menor que a massa do próton, da ordem D, né? Então, se eu considero agora a massa do elétron, o que a gente vai ter, né, é o efeito Compton, né? E a gente vai observar que ele é independente do material utilizado, né, como alvo, ele vai estar relacionado a essa colisão.
a gente vai ver que esse ângulo sempre varia, né? Essa linha adicional que é deslocada, ela vai sempre variar com o ângulo. E o que a gente pode entender aqui, né, até pensando no efeito fotoelétrico, a gente viu que no ultravioleta ali estavam as energias de ligação, né? Essas energias aí têm da ordem de elétron-volts. E o que a gente está falando aqui é do espalhamento de um fóton, né, que é um raio-x, né, que tem da ordem de kV, como a gente também já discutiu, né? Então, a energia aqui do raio-x é muito maior que a energia de ligação, então a gente não precisa se preocupar tanto com essa questão da energia de ligação. Ela poderia aparecer como uma pequena correção só. Então tá, essa é a ideia das duas linhas, e aí o procedimento que a gente vai fazer agora para explicar isso é desenvolver a teoria pensando num elétron em repouso, né? Eu vou incidir um raio-x, eu vou requerer que a gente tenha conservação de energia e de momento, né? Conservação de energia total e do momento total, né? Desse sistema onda fóton-elétron. E como eu estou tratando de um fóton, eu vou ter que usar a forma relativística para conseguir descrever isso, né? Então, antes da gente fazer o cálculo do espalhamento em si, eu vou lembrar um pouco essas formas relativísticas e as equações que a gente vai utilizar aqui, né? Então, lembrando, né, ou buscando aí na memória de vocês, a energia total relativística, né, ela pode ser escrita como o fator de Lorentz vezes a massa de repouso vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? Isso aqui m0c ao quadrado, às vezes chamado de energia de repouso, né? Eu escrevi o gama, né? Eu abri formalmente o gama, é 1 sobre a raiz de 1 menos beta ao quadrado, onde beta é a razão entre as velocidades da minha partícula e a velocidade da luz, né? Então essa é essa expressão aqui, né? São todas equivalentes. E a energia total relativística também é igual à soma da energia cinética mais o termo da energia de repouso. Então, se eu elevar isso aqui ao quadrado, né? Então eu estou usando esse termo com esse termo aqui, eu tenho que e ao quadrado vai ser esse termo ao quadrado, que é m0 ao quadrado c à quarta, né? Isso aqui é ao quadrado, numerador ao quadrado, e denominador ao quadrado. O denominador estava em raiz e agora não está mais em raiz. E eu vou colocar o c em evidência, então no denominador fica c quadrado menos v quadrado, e eu tenho agora um c ao quadrado multiplicando, por isso que aparece aqui c à sexta. E aí eu vou multiplicar em cruz, né, essa relação, né? Então eu tenho e quadrado que multiplica c quadrado menos v quadrado, né? Então e quadrado c quadrado menos e quadrado v quadrado. Isso vai ser igual a m0 ao quadrado c à sexta. E aí eu vou passar esse termo para o outro lado, né? Explicitar esse termo, eu tenho e quadrado v quadrado, isso aqui vai ser igual a e quadrado c quadrado, menos, né? Esse termo passou para lá e esse para cá, menos m0 quadrado c à sexta. Então, eu posso escrever para a velocidade ao quadrado, e isso eu vou usar na minha próxima expressão, que a velocidade ao quadrado, né, é só isso aqui no numerador dividido por e quadrado, né? Então, e quadrado c quadrado menos m0 quadrado c à sexta sobre e quadrado. Lembrando, e energia total, c velocidade da luz, m0 massa de repouso, v velocidade. Então tá, aqui eu consegui uma relação para energia total relativística. Eu vou fazer uma coisa muito similar aqui com o momento total relativístico, né? Então, eu quero que vocês lembrem, né, que o momento total relativístico ele vem também do fator de Lorentz vezes a massa de repouso vezes a velocidade, né? Eu vou abrir da mesma maneira, 1 sobre raiz de 1 menos beta ao quadrado, onde beta é igual à razão entre as velocidades. Então eu tenho essa expressão aqui. Eu também vou elevar isso aqui ao quadrado, então p quadrado desse lado, desse outro lado aqui eu tenho m0 ao quadrado, v quadrado.
e no denominador a raiz que passa a ser simplesmente o fator 1 menos v quadrado sobre c quadrado. E aí eu vou colocar mais uma vez o c quadrado em evidência no denominador, vai ficar c quadrado menos v quadrado e vai aparecer um c quadrado no numerador multiplicando. Agora, o que eu vou fazer nesse próximo passo é justamente utilizar essa expressão aqui que eu encontrei para a velocidade ao quadrado. Então, se eu colocar esse termo aqui multiplicando m0 quadrado c quadrado, eu tenho o quê? Eu tenho m0 ao quadrado, c quadrado vezes c quadrado dá c à quarta, e aí eu tenho e quadrado. Então, é o primeiro termo. O segundo termo eu tenho m0 ao quadrado vezes m0 ao quadrado, um sinal de menos, então fica e menos m0 à quarta, e aí eu tenho c ao quadrado vezes c à sexta, que dá um c à oitava. E tudo isso dividido por e ao quadrado. E aí no denominador eu simplesmente substituo v ao quadrado por essa expressão. Né? Então tenho c quadrado menos e quadrado, c quadrado menos m0 quadrado c à sexta, tudo isso dividido por e quadrado. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar e quadrado, né, em comum no denominador, e aí eu vou ter duas coisas. Eu vou ter um e quadrado que vai cancelar, né? Eu vou ter e quadrado dividindo tanto no numerador quanto no denominador. E o segundo efeito é que eu vou ter e quadrado c quadrado, né, quando eu colocar o mesmo denominador comum, menos e quadrado c quadrado. Então isso se cancela. E aí menos com menos fica mais, então no denominador eu tenho só m0 quadrado c à sexta. Né? Então agora se eu fizer a divisão disso pelo que estava no numerador do numerador, eu vou ter o que? m0 quadrado c à quarta cancela com isso aqui, sobrando só um c quadrado. E eu tenho menos m0 à quarta, que cancela com m0 ao quadrado para ficar m0 ao quadrado, c oitava que cancela com c à sexta, deixando o c quadrado no denominador para ficar um c à quarta. E isso tudo me permite achar uma das relações importantes aqui da relatividade, né, que é a relação entre energia total, momento e energia de repouso. Né? Então, se eu fizer o produto em cruz aqui, né, eu tenho p quadrado c quadrado, né, se passa multiplicando aqui, e eu tenho e quadrado menos m0 ao quadrado c à quarta, e se eu passar esse termo aqui somando, eu acho a relação do quadrado da energia total. Né? Então, em muitos casos, se eu elevar isso aqui ao quadrado, eu posso igualar essas duas expressões. Né? E achar algumas coisas interessantes nessa relação. Então, isso só para relembrar a origem dessa relação aqui para vocês. A gente vai utilizar essa relação da energia total agora em sequência, quando a gente vai requerer que a conservação de energia e o momento sejam válidas para o espalhamento. Então tá, vamos pensar, a gente tem fóton e elétron. Então a gente tem fóton e elétron. O fóton, ele tem massa de repouso zero, então a sua energia, né, aquele termo da massa de repouso, ele vai ser igual a zero, então ali eu vou achar que e quadrado é igual a p quadrado vezes c quadrado, ou seja, se eu tirar a raiz de tudo isso, eu tenho que e igual ao produto do momento vezes a velocidade da luz. E isso também, pelo postulado de Planck, é igual a h vezes a constante de Planck vezes a frequência. Então, isso para o fóton. Agora, para o meu elétron eu tenho que minha massa de repouso vai ser a massa do elétron, e a energia do elétron vai ser a raiz do momento ao quadrado do elétron, vezes c ao quadrado, mais a massa de repouso do elétron ao quadrado, vezes a velocidade da luz à quarta. Então, essas relações aqui vão ser primordiais quando a gente for trabalhar a questão do espalhamento Compton. Então, vamos lá. O que é o espalhamento Compton? O espalhamento Compton é esse processo de espalhamento da luz por um elétron. Então, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que tem um fóton incidente, ele tem um comprimento de onda lambda e um momento, né? Aqui são grandezas vetoriais, eu tentei colocar em negrito. Então, tem um momento P. Né? Então, ele incide sobre o meu elétron que estava originalmente aqui nessa região circular, né? Essa região que tem uma circunferência tracejada. E o que eu observo? Esse fóton é espalhado num ângulo θ,
né? E ele passa a ter comprimento de onda lambda linha e um momento p vetor linha, né? E o meu elétron é espalhado num ângulo φ, né? E ele passa a ter energia E, energia E do elétron e momento P maiúsculo E do elétron. Isso é vetor, né? Sendo que ele estava em repouso aqui antes da colisão. Então vamos lá, vamos escrever conservação de momento, né? A gente tem um processo de espalhamento, né? Ele pode ser sempre descrito num plano, né? Então a gente tem esse plano aqui, né? Onde eu tenho a direção da esquerda para a direita e de baixo para cima, né? Eu tenho duas direções ortogonais, que é uma das melhores maneiras de eu descrever isso. E eu sempre posso escolher, para facilitar meu sistema de referências, a direção, né, do fóton incidente como uma dessas direções, né? Então, o que eu vou ter? Então, nessa direção horizontal, eu vou ter o meu momento inicial, né, P, é o módulo dele agora, já estou decompondo as componentes. E em relação a esses momentos, o momento do fóton e o momento do elétron, eu tenho que projetar eles nessa direção, né? Essa projeção vai ser feita com o cosseno de θ e o cosseno de φ, né? Então, o momento do meu elétron, do meu fóton espalhado vai ser P' cosseno de θ, o momento do elétron espalhado vai ser PE cosseno de φ. Agora, no eixo vertical, eu não tenho nenhum momento inicial, né? Esse fóton incidente está se movendo na horizontal. E agora eu vou ter, aqui da maneira que eu escolhi meu sistema referencial, mas era independente disso, na verdade ele está apontando no sentido para baixo, né? Para baixo é positivo, né? Pelo sistema que eu escolhi aqui representar, né? Então, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho um seno de θ como projeção nessa direção, né? O seno desses ângulos, seno de θ e seno de φ, e aí uma componente vai ter o sentido oposto à outra, né? Então, se eu escolher o sentido positivo para o fóton, ele vai ter P' seno de θ, o sentido do elétron vai ser negativo, vai ser menos o módulo do momento do elétron seno de φ. Né? Então, essas são as duas relações da conservação de momento. Aqui o que eu posso fazer eu posso trabalhar essas duas equações, né? Então eu vou colocar tudo que relaciona ao fóton de um lado e tudo que relaciona ao elétron do outro, né? Então, nessa primeira relação eu vou passar subtraindo esse termo que tem a ver com o fóton, né? O fóton espalhado, então eu vou ter P menos P' de cosseno θ, e eu vou levar isso ao quadrado. Então eu tenho um binômio perfeito, eu tenho o quadrado do primeiro, P quadrado, o quadrado do segundo, P' quadrado cosseno ao quadrado de θ, menos duas vezes o primeiro P vezes o segundo, P' cosseno de θ, né? Esse é o binômio. E do outro lado sobrou PE cosseno de φ, que ao quadrado fica PE quadrado cosseno ao quadrado de φ. Na equação de baixo, que é um pouco mais simples, né? Se eu passar o termo do elétron para o outro lado, eu vou ter P' seno de θ, que ao quadrado fica P' ao quadrado seno ao quadrado de θ, e do lado para o fóton, né? E do lado do que ficou a relação do elétron, eu tenho P momento do elétron ao quadrado seno ao quadrado de φ. Né? E eu fiz isso justamente que eu vou utilizar a regra trigonométrica que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Né? Então, se eu somar essa equação aqui com essa equação, o que eu vou ter? Eu vou ter P quadrado, aí eu tenho P' quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais P' ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então, isso fica P' ao quadrado, né? Porque cosseno ao quadrado, P' ao quadrado fica em evidência, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. E aí eu vou ter o termo cruzado, né? Menos duas vezes P' cosseno de θ. Do outro lado, eu tenho a mesma coisa. Eu vou ter o momento do elétron ao quadrado em evidência, eu vou ter uma soma de cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, que é igual a 1, e eu vou ter somente o momento do elétron. Então aqui eu cheguei numa relação que tem momentos e o ângulo de espalhamento. Agora eu vou olhar para a conservação de energia, né? Então, o que eu tenho? Antes
né, da colisão, eu tenho energia associada ao meu fóton, né, que é a energia que eu vou chamar de E, e eu tenho a energia de repouso do meu elétron, que é a massa do elétron vezes c ao quadrado. Depois do espalhamento, né, o fóton passou a ter uma energia E', o meu elétron passou a ter energia cinética, que eu vou chamar de KE, e eu ainda tenho o termo de energia de repouso do meu elétron, né? Obviamente esse termo de energia de repouso vai se cancelar, e eu posso passar, né, a energia a energia associada aos meus fótons todas por um só lado da equação, né? Então eu cancelei as energias de repouso e eu vou ter E menos E', isso vai ser igual à energia cinética do elétron. Agora, E é o momento vezes a velocidade da luz, né? Então, a velocidade da luz, o momento P associado à energia E, o momento P' associado à energia E'. Então, a energia cinética do meu elétron fica igual à diferença de momentos dos fótons vezes a velocidade da luz. Aí eu vou trabalhar um pouco mais essas relações, né? Eu vou trabalhar primeiro a questão da energia do meu elétron, e justamente usando aquela relação que eu falei para vocês. A gente tem o quadrado de energia, ele vai estar associado ao quadrado da energia cinética, né? O quadrado da energia, estou falando do elétron, vai estar associado ao quadrado da energia cinética mais a energia de repouso, e isso vai ser o quadrado desse termo aqui, né? Que é o momento ao quadrado do elétron vezes a velocidade da luz ao quadrado mais o termo de energia de repouso ao quadrado. Se eu abrir esse binômio, né, eu tenho o quadrado do primeiro, energia cinética ao quadrado, o quadrado do segundo, energia de repouso ao quadrado, mais o termo cruzado, que é 2 vezes energia cinética vezes energia de repouso do elétron. E isso aqui vai ser igual a esse termo aqui, onde vocês podem notar, como eu havia mencionado, que os termos quadráticos da energia de repouso se cancelam. Então, eu vou escrever isso aqui porque eu quero explicitar o momento ao quadrado do elétron para igualar essa equação que eu vou obter aqui com essa equação que eu obtive anteriormente, né? E como é que eu vou fazer isso? Então, aqui eu tinha a energia cinética ao quadrado mais o termo cruzado, né? E aqui eu tinha só o momento vezes ao quadrado vezes a velocidade da luz ao quadrado. Eu vou dividir pela velocidade da luz ao quadrado, então tenho esse termo da energia cinética ao quadrado dividido pela velocidade da luz ao quadrado, mais 2 vezes a energia cinética vezes a massa de repouso, né? O c quadrado se cancela, e isso vai ser igual ao momento ao quadrado do elétron. E aí agora eu vou utilizar essa expressão aqui que eu obtive anteriormente, né? Então eu vou não só utilizar ela, né? Então igualando esse lado aqui da equação, mas eu vou utilizar essa relação também que eu obtive para a energia cinética do meu elétron. Então dessa maneira eu transformei todas as variáveis, né, que dependiam do elétron, eu consegui relacionar elas com as variáveis que dependiam do fóton só. Então foi isso que eu fiz uma substituição de variáveis até eu ter só as variáveis que dependem dos fótons, né? Então eu tenho essa relação aqui com a energia cinética, eu tenho essa relação com o momento, né? Energia cinética e momento do elétron, e aí eu tenho essa relação que correlaciona essas duas coisas. Então, se eu substituir isso aqui para energia cinética, eu tenho isso aqui ao quadrado, que é P menos P' ao quadrado, velocidade da luz ao quadrado, dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Aí eu tenho mais 2 vezes, né, que tinha o termo 2 aqui, energia cinética, então P menos P' vezes a massa de repouso vezes C. Né? Esse termo aqui. E aí isso aqui vai ser igual ao momento do elétron ao quadrado, que é essa relação, que é o momento do fóton incidente ao quadrado, mais o momento ao quadrado do fóton espalhado, menos o termo cruzado, que é 2 vezes o momento do fóton incidente, vezes o momento do fóton espalhado, vezes o cosseno de θ. E agora eu vou rearranjar esses termos, né? Então, aqui eu já tenho que o c ao quadrado se cancela, então eu tenho
P quadrado, né? E eu vou abrir esse binômio também, então eu tenho P quadrado mais P' ao quadrado, menos 2 vezes o termo cruzado, 2 vezes P vezes P'. E aí aqui eu tenho mais 2 vezes P menos P', a massa do elétron vezes C. E aí aqui eu ainda tenho a mesma coisa. E aí o que eu vejo? Né? Eu vejo que aqui eu tenho P quadrado e P' quadrado, aqui eu tenho P quadrado, P' ao quadrado. Ou seja, dos dois lados da equação eu tenho essa mesma soma, eles vão se cancelar. O que vai sobrar são esses fatores aqui, né, que tem a subtração entre os dois, e os fatores que tem o produto entre os dois. Então, o que eu vou fazer é cancelar esse 2 que aparece em todos esses fatores, e aí passar esse termo P', P' para esse outro lado. Né? Ele está negativo aqui, ele fica positivo. Então, PP' vezes 1. Colocando em evidência, ele vai se somar com menos cosseno de θ. Né? Então, fica PP' 1 desse termo, ficou positivo nesse lado, menos cosseno de θ. PP' 1 menos cosseno de θ. E desse outro lado, eu tenho P menos P' vezes a massa de repouso do elétron vezes a velocidade da luz. Agora, eu vou organizar ainda um pouco mais essa relação, né? Então, o que eu vou fazer aqui é passar esse termo dividindo aqui, né? Então, se eu tenho P menos P' dividido por P vezes P', significa P dividido por P P', vai dar 1 sobre P', né? Os P se cancelam. E aí eu tenho menos, né, o menos que está aqui, P' dividido por P, P vezes P'. Então os P' se cancelam nesse caso e fica 1 sobre P. Então eu tenho 1 sobre P' menos 1 sobre P. Isso vai ser igual, eu passei esse termo agora dividindo aqui, 1 sobre MEC, que multiplica 1 menos cosseno de θ. Agora, para finalizar e falar em termos de comprimento de onda, né, a gente vai lembrar que o momento está relacionado aqui a Hν sobre C, e C sobre Ni sobre C vai estar relacionado com o inverso do comprimento de onda. Né? Então, a gente tem basicamente que lambda é igual a H sobre P. É uma relação que a gente ainda vai explorar mais, mas vem aqui da substituição de Ni igual a C sobre lambda. Né? Vocês conseguem chegar nessa relação. Então, se eu escrever o deslocamento quanto, né, o quão diferente é o comprimento linha em relação ao comprimento de onda linha em relação ao comprimento de onda sem a linha, né? Isso vai ser igual a constante de Planck dividido por P' menos a constante de Planck dividido por P. E se eu olhar aqui, né, nessa relação, isso é a mesma coisa que isso multiplicado, né, esse resultado multiplicado por H. Então eu tenho H sobre constante de Planck sobre a massa de repouso do elétron vezes a velocidade da luz, 1 menos o cosseno de θ. E isso explica perfeitamente os experimentos. Né? E aí mostra também que eu tenho uma relação com a massa aqui. Por isso que eu falei que quando o elétron está fortemente ligado, a massa que eu coloco aqui vai ser a massa do átomo ao invés da massa do elétron, e isso já é 2.000 vezes maior. Então esse termo já é 2.000 vezes menor. Então por isso que as linhas vão ficar muito próximas, né? Mesmo quando se eu tentasse observar aí o espalhamento Compton, digamos, num átomo de hidrogênio. Ou melhor dizendo ainda, num próton. Então essa é a origem do deslocamento Compton. Né? Algumas consequências disso, né, que ele demonstra inequivocamente que o fóton realmente possui momento. A gente trabalha ele a partir de um ponto de vista de colisão, né? Não é só uma proposição que o Einstein fez, aqui é demonstrado, né? Pelo fato da teoria prever o que acontece nos experimentos. Esse deslocamento é pequeno, muito pequeno, né? Então, se a gente pensasse não num raio-x, mas no espectro visível,
né, se eu fizesse essa diferença aí, né, do deslocamento em relação ao comprimento de onda, né, se eu fizesse delta lambda ali por lambda, eu ia ver que isso é menor que 0,01%. Então é por isso que a gente não nos afeta, né, no dia a dia esse deslocamento, esse efeito é muito pequeno para ser observado no visível. Felizmente para nós, não acho que seria muito estranho enxergar e definir cores como a gente consegue definir. E também isso tem uma consequência muito importante, porque se eu for para ondas maiores, com comprimentos de ondas maiores ainda, né, ou seja, menores frequências, a alteração é cada vez menos significativa. E isso, voltando ao nosso exemplo clássico ali que eu fiz a analogia com uma onda de rádio, uma antena de rádio propositalmente, se o efeito Compton fosse forte nesse tipo de onda, a gente não teria a telecomunicação como a gente concebe ela, né? Porque os obstáculos, né? Uma onda sempre interage aí com algo que seja do seu comprimento de onda, e vocês poderiam imaginar que uma onda, né? Uma televisão, né, uma emissora de rádio ou TV, ela manda a sua onda atravessa uma montanha ali que tem da ordem do comprimento de onda, né, ou alguns prédios, enfim, depende da onda que a gente está falando, e de repente a frequência dessa onda alterou, né? Então como é que você capta no seu receptor o sinal disso? Não seria terrível aí, seria um desastre, né, para nosso sistema, ou pelo menos de telecomunicações, como a gente usa e a gente compreende ele, porque ele é todo baseado na teoria clássica. E por isso que eu até apresentei os raios-x antes, porque justamente essa radiação de alta penetração e alta energia é essencial. E com isso eu fecho aqui que as duas teorias não são contraditórias. A teoria quântica, ela dá os resultados clássicos conforme eu aumento o comprimento de onda, né? Eu baixo as frequências dela. Eu vou ver que o deslocamento é muito pequeno, e é justamente isso que ocorre classicamente, né, no espalhamento Thomson. Então, eu deixo para vocês um exercício proposto, né? Esse exercício em que um fóton, né, desse comprimento de onda aqui, ele vai incidir sobre elétrons livres, e ele quer que vocês encontrem o comprimento de onda que é espalhado, né, em relação à direção de incidência e a energia cinética que é transmitida para o elétron, caso essa observação seja feita a 30 graus e caso essa observação seja feita a 150 graus. Eu vejo vocês numa próxima videoaula.